Olá pessoal, tudo bem? Professor William, prontos para mais uma aula. E o assunto da aula de hoje é sobre ligação covalente, mais precisamente sobre ligação dativa. E é muito importante esse assunto, por quê? Porque existe uma série de confusões que são feitas acerca desse assunto, acerca desse tipo de ligação, e eu estou aqui justamente para deixar esse assunto de uma vez por todas o mais claro possível na sua cabeça, tudo bem? Então vem comigo, concentra nessa aula, porque ela é muito importante para que você tenha condições de construir de maneira correta a fórmula estrutural de algumas moléculas e, consequentemente, conseguir identificar algumas características extremamente importantes, algumas propriedades físicas acerca dessa molécula, e essas características dependem diretamente de você montar corretamente a fórmula estrutural, depois conseguir, por exemplo, identificar a geometria molecular, o tipo de interação, a polaridade. Então, existem algumas moléculas da natureza que a estabilidade de alguns elementos presentes na construção dessa molécula depende do estabelecimento desse tipo de ligação, que é a ligação dativa, beleza? Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa, o conceito. O que é uma ligação dativa? A ligação dativa é uma ligação que covalente, mais precisamente uma ligação covalente simples. Mas, William, o que você quer dizer quando você fala que a ligação dativa é uma ligação covalente simples? É muito tranquilo, presta atenção. A ligação covalente ela é caracterizada exatamente pela quantidade de pares de elétrons que são compartilhados, tudo bem? Então, na verdade, nós temos quantos tipos de ligações covalentes? 3. Ligação covalente simples, onde ocorre o compartilhamento de um par de elétrons. Ligação covalente dupla, onde ocorre o compartilhamento de 2 pares de elétrons. E ligação covalente tripla, onde ocorre o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, sempre que a gente estiver falando de ligação covalente, eu tenho que pensar no compartilhamento de pares de elétrons. Então, o que vai determinar o tipo de ligação covalente é exatamente o número de pares de elétrons que estão sendo o quê? Compartilhados. Então, se a gente parar para pensar, tanto a ligação simples quanto essa ligação chamada de coordenada dativa, o número de elétrons envolvidos ou o número de pares de elétrons envolvidos é exatamente o mesmo. Portanto, na verdade, eu estou te afirmando que a ligação dativa é exatamente uma ligação covalente simples. Mas por que os químicos resolveram criar essa outra denominação? Bom, existe uma diferença entre uma ligação covalente simples normal e uma ligação coordenada dativa. A quantidade de elétrons envolvidos é a mesma, um par de elétrons, portanto, 2 elétrons. A diferença é, quando eu falo em ligação covalente simples, eu estou falando do compartilhamento de um par de elétrons, mais precisamente, 2 elétrons. Então, como essa ligação vai ser estabelecida entre 2 átomos, cada átomo entra com um elétron no compartilhamento. Imagina, tem o átomo A e o átomo B. Se eles vão estabelecer uma ligação simples, o átomo A vai contribuir com um elétron no compartilhamento, o átomo B com um elétron. Portanto, estarão sendo compartilhados 2 elétrons, ou seja, um par de elétrons. Na ligação chamada de dativa, que a princípio é exatamente uma ligação simples, o que faz ela ter essa denominação diferente é que os 2 elétrons que serão compartilhados são provenientes do mesmo elemento. Ou seja, cuidado, porque ele não vai doar para um outro elemento, vai continuar sendo um compartilhamento, mas a ideia é simples. Imagina que eu tenho um átomo A, um átomo B. O átomo A vai estabelecer uma ligação dativa com o átomo B, ou seja, significa dizer que vai ser estabelecida uma ligação onde vai ter o compartilhamento de um par de elétrons, ou seja, de 2 elétrons entre o átomo A e o átomo B. Só que esses 2 elétrons que serão compartilhados serão provenientes do mesmo elemento, por exemplo, o átomo A. Então, esses 2 elétrons, eles ficam se movimentando de um lado para o outro. Então, o átomo que vai fazer a ligação dativa, ele vai compartilhar com o outro átomo os 2 elétrons. Então, ele vai contribuir, ele vai ajudar a outra espécie química, o outro átomo, a alcançar essa maior estabilidade. Né? Agora, o que você não pode esquecer que realmente vai te dar um norte muito importante? Olha essa observação. Um átomo só irá fazer essa ligação chamada de dativa depois que ele já tiver com o peso completo. Ou seja, eu só posso cogitar
a possibilidade de estabelecer uma ligação dativa depois que esse elemento em questão já tiver feito todas as ligações covalentes que ele precisa para ficar mais estável, ou seja, para que, em geral, ele fique com 8 elétrons. Portanto, o elemento em questão fez todas as ligações que ele precisava, está estável com 8 elétrons, e ainda assim está sobrando pares de elétrons livres, pares de elétrons não ligantes, aí sim ele vai poder estabelecer essa ligação dativa. Então, regra geral, um átomo só vai estabelecer uma ligação dativa com outro átomo, ele só vai colocar os 2 elétrons no compartilhamento depois que ele já tiver feito todas as ligações que ele precisa e ainda assim ele apresentar elétrons livres ou elétrons não ligantes, que são aqueles elétrons que estão na sua camada de valência, mas que não foi necessário utilizar nas ligações, uma vez que esses elétrons já estão o quê? Emparelhados, tudo bem? Então não esquece disso. Ligação dativa é uma ligação covalente simples, é uma ligação que envolve o compartilhamento de um par de elétrons, porém, esses 2 elétrons que serão compartilhados são provenientes do mesmo elemento. Só que esse elemento que vai estabelecer a ligação dativa, ele só vai estabelecer depois que ele já tiver alcançado o octeto, beleza? Então, vem aqui comigo que eu vou te explicar exatamente essa ideia a partir dessa molécula de SO2. Então, o que vai acontecer, gente? Quando eu tenho a fórmula molecular e eu quero montar a forma estrutural, a forma eletrônica, para depois chegar, por exemplo, numa possível geometria molecular, ou montar a forma eletrônica, a forma estrutural, para saber se existe ou não a formação dessa ligação dativa, primeira coisa, olha na tabela periódica a família dos elementos. Mas para que eu vou ter que olhar na tabela periódica? Para você conseguir lembrar quantos elétrons cada elemento tem na camada de valência. Porque lembra, eu já te falei isso. Os elétrons que participam das ligações são sempre os elétrons da camada de valência. E, regra geral, para os elementos representativos, para os elementos do grupo A, para os elementos que vão estabelecer ligação covalente, o número de elétrons que ele tem na camada de valência corresponde, é exatamente igual ao número do grupo, ao número da família que esse elemento pertence. Ou seja, se o enxofre está na família 6A, significa dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, regra, para ele alcançar o octeto, ele precisa receber 2. Como ele vai compartilhar, ele vai fazer 2 ligações, ele vai fazer 2 compartilhamentos. Mesmo raciocínio para quem? Para o oxigênio. Aí, toda vez que eu tenho a fórmula molecular, eu vou montar a fórmula eletrônica. Então, o primeiro passo. Para isso, eu vou ter que colocar um elemento no centro e os demais em volta. O que nós já conversamos? O elemento que vai ficar no centro, regra geral, tirando o hidrogênio, é sempre o primeiro elemento da fórmula, que é aquele que vai fazer o maior número de ligações, é aquele que tem a menor quantidade de elétrons da camada de valência. Ué, mas aqui, os 2 elementos estão na mesma família. Sim, então você usa a regra geral. O primeiro elemento da fórmula é sempre o meu elemento central, beleza? Isso vai dar certo em qualquer caso em que o primeiro elemento não seja o hidrogênio, sacou? Então vamos lá. Então vou colocar aqui, ó, enxofre e 2 átomos de oxigênio, um de cada lado. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons. O enxofre também tem 6, beleza? Aí, gente, começa fazendo as ligações de fora para dentro, das extremidades para o centro. Então, aqui, o que vai acontecer? Ó? O oxigênio precisa fazer 2 ligações. Esse oxigênio já fez as 2 ligações, já fez os 2 compartilhamentos. Ele já ficou estável com os 8 elétrons. Ele tinha 6, está compartilhando mais 2 para ficar com 8. Vou explicar melhor para você entender. O oxigênio tem 6. O enxofre também tem 6. Quando eu represento esses compartilhamentos, o que você vai pensar? Os elétrons, eles estão em constante movimentação, eles estão se movimentando de um lado para o outro. Então, em determinado momento, isso ocorre em frações de milésimos de segundos. Em determinado momento, esses 2 elétrons do enxofre ficam mais próximos do oxigênio. Aí ele fica com 8, ou seja, ele já tinha 6, os 2 do enxofre ficam mais próximos dele, ficam com 8. Em uma fração de milésimos de segundos, esses 2 elétrons do oxigênio ficam mais próximos do enxofre e ele também fica com 8. Então, essa movimentação, esse deslocamento dos pares de elétrons, que é o responsável por estabelecer, por caracterizar a formação da ligação covalente e contribuir
para a estabilidade dos elementos, beleza? Portanto, nesse caso, esse oxigênio e esse enxofre, eles também ficaram estáveis. Eles já fizeram as ligações que eles precisavam. Eles já estão agora com 8 elétrons. Só que o detalhe é, a molécula é um enxofre ligado a 2 átomos de oxigênio. Aí o que você vai pensar? Você vai lembrar dessa observação. Esse enxofre já fez as ligações que ele precisava? Sim. Tem pares de elétrons sobrando? Sim. Então, se ele já fez as ligações que ele precisa e tem par de elétrons sobrando, e o elemento que vai estar ligado a ele precisa exatamente de 2 elétrons, aqui, então, ele vai fazer a ligação dativa. E aí eu represento a ligação dativa por essa setinha aqui. Então, é como se os 2 elétrons, como não? Os 2 elétrons que serão compartilhados aqui são do enxofre. Ele não vai doar o oxigênio, ele vai compartilhar. Então, aqui, ó, esses 2 elétrons do enxofre, em um determinado momento, eles ficam mais próximos desse oxigênio, ele fica estável. Depois, ele volta e o enxofre continua estável. Então, esses 2 elétrons que são do enxofre, eles ficam se movimentando de um lado para o outro. Então, em determinado momento, fica mais próximo do oxigênio, ele fica estável. Em uma fração de milésimo de segundo, ele volta para o enxofre. Então, essa movimentação, esse deslocamento desses pares de elétrons, esse deslocamento dessa nuvem eletrônica, faz com que todo mundo fique estável exatamente ao mesmo tempo, porque essa movimentação é extremamente rápida, tá? Então, toda vez que você tiver que montar uma fórmula eletrônica ou uma fórmula estrutural, o conselho que eu te dou é, se você tem a fórmula molecular, monta primeiro a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis, que é exatamente essa em que eu represento os elétrons, represento os compartilhamentos, porque aí vai ficar mais fácil para você identificar se pode ou não, se precisa ou não, se eu devo ou não representar a formação dessa ligação dativa. Bem, feito isso, essa representação eu chamo de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Aí, como que eu poderia representar a fórmula estrutural dessa molécula? Ó, ligação dupla, enxofre. Aí aqui eu posso, por exemplo, representar a setinha, que é exatamente, ó, vou colocar aqui, ó, é a representação da ligação coordenada ativa. E aí, gente, não esquece, tá? Representem os pares de elétrons livres aqui para ficar mais correto, tá? Ou seja, esses pontinhos que eu estou representando aqui são chamados de pares de elétrons livres ou pares de elétrons não ligantes, que são aqueles que o elemento tem na sua camada de valência, mas que ele não precisa ou que ele não usou para fazer ligação. Ou seja, o enxofre, na verdade, ele poderia fazer até quantas ligações dativas? 2. Ele tem aqui 2 pares de elétrons livres, ou seja, ele só precisa fazer 2 ligações. Ele fez aqui uma dupla. Como sobra esses 2 pares, ele pode fazer 2 ligações dativas com outros 2 elementos. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu qual que é o raciocínio que você precisa usar para conseguir chegar na fórmula eletrônica e perceber a possibilidade de formação dessa ligação dativa para depois você representar a fórmula estrutural. É claro que em muitas provas, em muitas questões, essa ligação dativa, ela não vai ser representada por uma setinha, ela vai ser representada só por um traço. Exatamente como a ligação que simples. Por isso que no início da aula de hoje, eu falei que, na verdade, a ligação covalente dativa, ou a ligação coordenada dativa, é exatamente uma ligação covalente simples, porque o número de elétrons envolvidos é exatamente o mesmo. Não interessa de onde está vindo. O que caracteriza a ligação covalente é a quantidade de elétrons que estão sendo o quê? Compartilhados. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Te espero, então, na próxima aula. Grande abraço e até lá!